Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Kael e eu sou o Kael. E neste vídeo nós vamos falar sem spoilers sobre o filme que lançou agora essa semana, chamado Sombras no Deserto. Um novo filme agora que tem estrelando o Nicolas Cage, né? Esse filme, para falar a verdade, só para vocês poderem ter uma noção, eu só sabia o título original, nem sabia que o filme se chamaria Sombras no Deserto até, eu acho que semana passada, que foi quando eu vi que ele estava ali para estrear nas próximas semanas, né? O nome original desse filme, né, é O Filho do Carpinteiro, ou seja, Son of the Carpenter. E era o jeito que eu conhecia o filme, tá? Eu não sabia muita coisa, só sabia que era uma história que envolveria Jesus, né? E o pai dele, José, seria interpretado pelo próprio Nicolas Cage. E era isso, tá? Não sabia exatamente o que seria. Sabia que ia ser uma coisa mais puxada para o horror, uma vez que envolve o sobrenatural, mas era só isso, tá? Enfim, tô divagando aqui um pouco sobre o filme, mas deixa eu me apresentar. Eu sou o Kael, toda semana eu vou ao cinema, vejo um filme novo, ou no próprio streaming, e assim que eu termino de assistir o filme, eu já venho aqui gravar para vocês as minhas impressões imediatamente após assistir o filme. Outro detalhe, eu não vejo trailer, raramente vejo sinopse, então eu tento absorver o filme da maneira mais crua e neutra possível para tentar absorver aquela experiência como um todo. Tá? Desde já, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos, porque sempre tem pelo menos 2 vídeos de um lançamento da semana, mais um vídeo aleatório ali todas as semanas, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu no canal. Ainda vou lançar um vídeo especial de 100 inscritos de um filme que vocês vão saber, vocês vão descobrir quando eu lançar. Além de alguns outros vídeos ali falando sobre outros assuntos, tá bom? Bom, mas vamos falar então sobre o filme que eu acabei de assistir. E é um filme complicado, tá? Esse aqui é o vídeo sem spoilers, apesar de que eu não tenho muito... Não, tem sim coisas para falar do filme, apesar do personagem principal do filme se tratar de Jesus Cristo, né? Sim, é o Jesus Cristo, tá? Se você tem alguma dúvida disso, o filme deixa bem claro que é Jesus Cristo. Mas esse filme ele é complicado. E eu vou explicar por quê. Além dos motivos pessoais, né, porque eu sou cristão, eu nunca me importei muito com essa pegada cristã, de blasfêmia tal, em filmes de terror. Mesmo quando envolvia Jesus, Maria, José, anjos, enfim. Para mim sempre foi uma situação mais de fantasia. Nesse caso, eu não sei o que acontece com esse filme. Ele me pegou, eu acho que porque eu não sabia muita coisa, ele me pegou muito de surpresa. Ele me pegou bem desprevenido. E o filme é muito... Eu posso dizer que ele é interessante. Ele não é um filme chato, apesar de eu ter achado arrastado, eu não achei ele chato. E em determinado ponto do filme, quando você... Aliás, desde o início você já saca que aquele garoto é Jesus. Mas em determinado ponto do filme, meio que você começa a se envolver de uma forma que você começa a torcer para as coisas não darem errada. Enfim, eu acho que eu tô falando demais antes de explicar. Bom, vamos do início, tá? Esse aqui é um vídeo sem spoilers, mas eu vou explicar o início, que o início nada mais é do que o próprio nascimento, tá? Então mostra ali Maria dando à luz, com o personagem do Nicolas Cage, que é o José, lá dentro da manjedoura, e a hora que finalmente a criança nasce, vem uma luz e ilumina José, porque o José estava orando ali sobre uma bacia de água e tal. E fica muito claro que ele entendeu quem é a criança, né? Porque Maria concebeu virgem. E ele resolve fugir, porque ele mesmo fala para ela, ó, pessoal, o rei tá vindo atrás de nós, eles vão matar todo mundo. E aí a gente tem uma cena, logo na primeira cena do filme, a gente tem algo muito, muito brutal. Que é os soldados do rei pegando as crianças e jogando vivas em uma fogueira. Cara, o filme ele abriu muito bem. A nível de terror e impacto, tá? E desde a primeira cena a gente vê José como um cara de muita fé, Maria como uma mãe, claro, né? E também José tem visões, ou pelo menos ele se vê perseguido por uma pessoa estranha. Que, para quem entende um pouco de filme de horror ou fantasia, ou conhece mitologia cristã, digo mitologia, gente, porque para mim isso pode ser encarado como uma mitologia dependendo da sua fé, tá? Eu sou cristão, mas eu tenho esse ponto de vista, eu consigo entender como a pessoa enxerga a religião cristã, assim como eu também consigo entender, por exemplo, como o shintoísmo, eu vejo como uma mitologia.
o próprio... enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas nas outras religiões, sim, é possível enxergar isso como uma mitologia, sem desrespeitar as fés das pessoas, uma vez que eu até consigo fazer isso com o próprio cristianismo. Como eu falei, eu não me importo muito com isso em filmes de horror. Nunca afetou a minha fé, nunca afetou a minha crença. Bom, vamos voltar a falar do filme. Então, desde o início, José ele é meio que perseguido por uns demônios, né? E fica meio que claro isso logo na primeira cena. O filme corta e aí a gente passa finalmente para o plot principal do filme, mostrando um Jesus com 15 anos. Então nós temos aqui um Jesus adolescente que ainda não, que apesar do pai e a mãe dele, né, que é José e Maria, eles tenham ciência de que ele é uma pessoa diferente, que ele tem poderes e tudo mais, o José duvida muito dele. Tá? O José ele é um personagem consumido pela dúvida, porque depois que Jesus nasceu, ele nunca mais, digamos assim, teve um contato direto com o divino. E aquilo fica atormentando ele. Mesmo assim, ele cria Jesus da melhor forma que ele entende ser possível, e ele tenta passar para ele toda a educação que ele precisa, mesmo na dúvida de se ele vai usar aqueles poderes para o bem ou para o mal, ele faz isso. Mas é interessante a construção daquele personagem. Já Jesus, ele é um adolescente. E ele é ciente que ele é diferente. Então, tipo assim, não é uma coisa meio que velada, sabe? Não é aquela coisa tipo, ele vai descobrir os poderes. Não temos essa situação de jornada do herói. Pelo menos não exatamente. Nós temos mais um drama entre Jesus e José e Maria ali no meio, porque Maria realmente é a mãe, bondosa, ela realmente acredita não, ela sabe que o filho dela veio dos anjos e tudo mais. Já José tem essa dúvida, então a gente tem essa dinâmica ali da família. Apesar disso, desse pequeno conflito familiar, José sempre protege a família e eles ficam migrando de lugar a lugar para tentar proteger o filho deles, porque ele entende que se for descoberto quem ele é, ele vai estar em risco, e eles também. E aí eles encontram uma cidade, e ele como carpinteiro oferece os trabalhos dele para um outro homem ali, deve ser um dos líderes da cidade, isso não fica muito claro. E o cara contrata ele para fazer como se fosse uma estátua de madeira de um ídolo pagão. E aí o cara sabe que ele, eu não sei, né? O cara sabe que ele não acredita nessas coisas e tal. E ele fala que não, para ele não se preocupar, que o Deus dele vai perdoar ele, porque isso é só um trabalho. José aceita, porque ele quer proteger a família, e aí eles se instalam nessa cidade que nunca fica claro qual é o nome, nem nada disso. Ele faz um acordo ali também com outro líder da cidade, que diz que espera com que o filho dele, né? Detalhe, gente, nesse filme não é citado nem o nome da mãe, nem o nome do pai, e basicamente o nome de Jesus só é citado no final, mas para quem entende um pouco já consegue captar que aquele é Jesus. Bom, isso aqui eu imagino que não seja um spoiler, tá? Mas se for um spoiler para você, me desculpe. De qualquer forma, eu não vou falar muito mais da trama além daí, mas eu já digo que envolve outros elementos sobrenaturais do cristianismo e também alguns outros personagens locais, tá? Porque o que acontece? José, além dele ver essa pessoa estranha ali, que ele não entende o que é, Jesus tem um sentimento ali, o personagem do Jesus, né? Ele tem esse sentimento de ser diferente, de compreender as pessoas, de saber coisas que ninguém mais sabe. Enfim, isso tudo vai levando o filme numa tensão crescente quase que impalpável. Por isso que o filme é meio arrastado. As coisas vão acontecendo, mas nada vai muito assim, não tem aquela cena do uau! Não tem. Tem alguns elementos ali que envolvem um exorcismo, que é muito legal. O final do filme, para mim, foi surpreendente. Como eu falei, esse filme me pegou de surpresa. Não foi o que eu esperava, o final, apesar da construção do filme não ter me levado a lugar nenhum. Então esse filme realmente foi surpreendente para mim. E eu vou ser bem franco para vocês, é um filme que eu não tenho muito o que falar. Ao mesmo tempo que eu achei estranho, ao mesmo tempo que eu achei arrastado, eu gostei do que eu vi. E a sensação que eu saí do cinema, por incrível que pareça, foi de quero mais. Eu fiquei com mais vontade de seguir aquela história. Tem um detalhe, tá? Logo no começo do filme, é dito que essa história é baseada num texto apócrifo, e ele explica o que é o apócrifo, né? Que são os textos não canônicos da Bíblia, baseado na infância de São Tomé, tá?
Eu não sei, olha, eu não conheço, tá, o Evangelho de São Tomé, eu sei que ele existe como texto apócrifo, eu acho que eu acho que eu não conheço, tá? É porque eu já li alguns textos apócrifos, mas há muito tempo. E a minha memória é muito boa para outras coisas, mas não para coisas que eu li há, sei lá, 15, 20 anos atrás. Que é, infelizmente é esse caso. Enfim, tô divagando aqui. Mas esse filme ele tem esse teor e ele explica isso logo no início. E o filme acaba ali como se fosse um conto, uma parábola ali, uma parte, ou mesmo o próprio evangelho completo ali da infância de Tomé. Eu não sei essa informação, tá, gente? Eu não fiz essa pesquisa, eu simplesmente saí do cinema e vim pra cá. E tem alguns detalhes aqui que agora, falando mais da parte técnica, que eu gostaria de falar com vocês. O diretor, o nome dele é Loft Nathan. Acho que é esse não. É esse o nome, tô lendo aqui na minha colinha. É Loft Nathan, o nome do diretor. Eu não conheço ele, tá? Mas eu gostei do estilo da direção. Eu gostei como ele fez a construção de tudo ali, daquele universo que ele quis apresentar pra nós. Verdadeiro ou não, apócrifo ou não, como filme, eu gostei, tá? Como personagens que eu posso citar, personagens não, desculpa, atores que eu posso citar pra vocês. Nós temos o próprio Nicolas Cage, que pra mim tá muito bem no papel, apesar de que ele destoa um pouco dos outros personagens, eu acho que pela fisionomia você não consegue acreditar muito que ele é daquela região, mas ele tá muito bem no papel, não posso reclamar dele no papel, eu gostei muito, muito dele no papel. A mulher que faz a Maria, eu não sei o nome da atriz, tá? Mas eu me recordo dela do filme O Corvo, tá? E eu não gostei muito dela no filme O Corvo, mas aqui como Maria, apesar dela ter um ar melancólico o tempo todo ali, combinou com o que foi apresentado. Já o ator que interpreta Jesus, né, ou Yeshua, como é chamado no filme, né, que é o nome verdadeiro, é um ator que eu também não sei o nome, mas eu me recordo dele do filme Um Lugar Silencioso. Ele é o garotinho ali, o filho do casal, tá? Ele é o irmão da menina que ela tem problema de audição, o irmão mais novo. Eu sei isso, tá? Dos atores eu vou saber isso, eu não tenho mais como falar muita coisa dos outros personagens, até porque não reconheci esses outros atores. Tem um personagem muito interessante que é uma menina cheia de cicatrizes, que eu gostei muito da interpretação e a personagem é bem legal, apesar de eu ter meio que matado logo nas primeiras cenas quem ela era. Tem uma outra personagem que logo de cara já é chamada de Lilith, mas a jornada dessa personagem é diferente do que você imagina se você conhecer a mitologia cristã, além dos personagens ali envoltas na aldeia, tá? Então, assim, de modo geral, o que eu posso falar sem spoilers do filme é isso. Pra mim, é um filme nota 6 na dúvida, porque, é como eu comentei, pra mim é um filme estranho, um filme difícil de eu falar. Eu realmente não sei muito o que falar desse filme, tá? Nem o que eu melhoraria, porque ao mesmo tempo que eu gostei, eu achei arrastado. Mas eu acho que se fosse um outro ritmo, eu não teria gostado. Tá estranho pra mim, tá, gente? Eu não sei o que falar desse filme. Bom, mas é isso. Agora eu vou me preparar para gravar o vídeo com spoilers, aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E talvez eu fale um pouco mais sobre as minhas impressões com base também na minha própria fé pessoal. Porque esse filme, querendo ou não, ele tem essa questão da doutrina cristã, né? Então ele tem esses elementos. Então, para quem conhece, para quem vive, para quem tem essa fé, o filme ele tem um teor um pouco diferente. Mesmo assim, não me incomodou, tá, gente? Não é algo que também vá mudar a minha visão. Por exemplo, eu acho a nível de subversão, acho que a última tentação de Cristo é muito pior que isso, tá? Muito pior, de longe. Mas o filme não é sobre isso, tá? Um outro temor que teve, que eu vi em algumas notícias que eu li por cima, era de que Jesus seria o grande vilão do filme. Não, tá? Não acontece isso. Tá? Jesus não é o grande vilão do filme, pelo contrário. Ele é o personagem principal e ele atua lado a lado ali com o personagem do José, porque o grande drama ali, na verdade, é o drama familiar. Bom, pessoal, é isso, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa aí seu comentário, o que você pensa desse filme? Porque, cara, esse filme vai dar o que falar. Ele é polêmico. Eu saí do cinema meio desnorteado, então esse filme vai ter matéria falando dele. Vai ter gente tacando pedra, falando que é heresia, blasfêmia. Pessoal, entendam, isso aqui é cinema. É só um filme no fim das contas, tá? Isso não é uma Paixão de Cristo. A ideia do filme, pelo que eu percebi, depois de assistir o filme mesmo, ou durante ele, não é retratar aquilo da maneira visceral como o Mel Gibson fez no seu filme, tá?
Não é essa a ideia, entendam que isso é cinema. Até porque a gente está se baseando, aliás, o diretor e o roteirista, se eu não me engano, é o mesmo, ele se baseou completamente no texto apócrifo. Então, tem toda essa questão de dúvidas por trás. Né? Então, gente, não se preocupem. É um filme polêmico, tudo mais. Vai gerar polêmica nas pessoas mais fervorosas. Mas, pra mim, tranquilo. Tá? É um filme de drama com elementos de horror, na minha opinião. Não é exatamente um filme de terror. Mas eu gostei do que eu vi. Mas, como eu falei, pra mim, uma nota 6. Tá? Bom, pessoal, é isso. A gente se vê, então, daqui a pouco, porque eu já vou gravar o vídeo com spoilers que deve sair provavelmente 1 ou 2 dias depois que eu lanço esse vídeo, porque eu deixo o pessoal digerir ali para não ficar tanto saturando o canal ali cheio de vídeos e às vezes o pessoal não acompanha, tá bom? Muito obrigado para todo mundo que assistiu e até daqui a pouco. Tchau, tchau!